Estamos de volta. Hoje falamos sobre a situação dos refugiados sírios e outros refugiados, Luciana. Professor Adriano, quando a gente fala de assimilação dessas pessoas na sociedade, na economia, o professor Sebastião, me lembro que estava na França nessa época, em que se discutia o véu islâmico. Na Alemanha, por exemplo, usuários de véu islâmico seriam da casa de um país de 80, 90 milhões de habitantes, de 1.500 mulheres, né? Assimila-se, mas diz claramente, você precisa tirar o seu véu islâmico. E aí uma questão cultural, não, você vai poder vir, mas você vai ter que receber atendimento médico de um homem, sabendo que essa mulher não será bem recebida, ou que essa mulher não receberá de forma apropriada esse atendimento. Fica uma contradição, assimilamos, mas você vai ter que assimilar a nossa cultura mais. A economia, a sociedade está pronta para receber essas pessoas? Pode parecer uma contradição se nós não distinguimos entre o povo e o governo. O governo impõe algumas regras, é o que sempre faz. Alguns governos impõem algumas regras e outros outras. Então, este é o jogo político, é normal. Impõe regras para os cidadãos residentes, etc., e para os imigrantes. Que isso seja legítimo, moral, eficiente, outro discurso. E aí cabe também o julgamento pessoal. Como são assimilados pelas pessoas, pela sociedade, isso também pode gerar polêmicas, né? Por um lado tem pessoas que querem mais acolher e por outro lado tem até movimentos nacionalistas, racistas, etc. Então, o trabalho, a inclusão na economia provavelmente é uma das primeiras coisas. Se a pessoa não é independente do ponto de vista econômico, não tem trabalho, não tem sustentamento, ele sempre será dependente de outros. Então, por exemplo, hoje o que está gerando muita polêmica é o fato que muitos pensam eles vêm e vão drenar nossos recursos, vão usar os bens públicos e não vão contribuir à economia. Isso, na verdade, é uma falácia, é demonstrado que, geralmente, os imigrantes, quando vão em um país, se colocam na base da pirâmide e no topo da pirâmide, ou seja, trabalhos que as pessoas locais ou não querem mais fazer ou não sabem fazer, e não a classe média, que é todo mundo, onde mais ou menos a maioria das pessoas é concentrada. Então, geralmente, é demonstrado que, ao longo do tempo, os imigrantes contribuem com a economia. O PIB aumenta, o PIB dos países que mais recebem aumenta. Os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que mais aceita, não só a história, mas ainda, que mais aceita migrantes, mais concorrido para, por exemplo, a Visa, né? É o visto lá, e também por isso consegue crescer muito. A Vale do Silício, por exemplo, é uma das áreas a maior concentração de imigrantes. Uma das coisas que está gerando muito polêmica é o welfare state, o estado de bem-estar social europeu. Ou seja, você tem um estado pago pelos contribuintes que provê muitas coisas às pessoas. Então, se os sírios entram, podem entrar. E aí algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Algumas propostas mais técnicas de alguns economistas, mas que não são discutidas, se então é isso que gera polêmica, poderia deixar entrar sem deixar eles usufruir dessas coisas, sim, mas esperando que eles contribuam economicamente. Sim. Se é este o problema. A imigração recente dos japoneses, dos italianos, dos alemães no Brasil, século XVIII, século XIX, fez muito bem para a gente, né? Muito, muito mesmo. Luciana, se vamos às cidades, por exemplo, prósperas do interior do Paraná, Londrina, Cascavel, nós vemos que a quantidade dos filhos desses japoneses ou dos netos desses japoneses prestando serviço de alta competência na área de biomédicas, né? Agora, professor, se falávamos da indiferença como algo contaminante, uma postura muito estranha no século XXI, nessa aldeia global que o senhor falava, a economia, ela é uma boa desculpa para algo muito pior que a indiferença, que é esse nosso ódio inscrito contra o diferente, porque colocar na conta do welfare state é uma coisa muito simples, né? Assim, nós adquirimos algo tão bom, que mundo lindo que vivemos em Oslo, que mundo lindo que vivemos em Munique. Não queremos ninguém aqui atrapalhando esse nosso mundo lindo. Esse ódio colocado na conta da economia, ele só mascara que o ódio existe, não é, professor? Não, o ódio é real, existe, por isso existe a xenofobia. Sim. Vários estados hoje têm essa questão, que deve ser combatida. Mas a questão da economia realmente é bem complexa. Porque há um povo que trabalhou anos e anos, que construiu uma economia forte, depois vem outros povos, o professor Adriano bem ressaltou aqui, às vezes para usufruir, dá a impressão que aquelas pessoas vêm
apenas usufruir daquilo que o povo nativo construiu. Então, esse faz parte da natureza humana, de ter um pouco de inveja, de ter proibições sobre aqueles que entram em determinado estado. Mas vejo nisso também uma questão de alocações, por exemplo, familiar, os encargos sociais, que alguns estados tentam proporcionar a seus cidadãos, como na Inglaterra, na Alemanha. E chega um povo ou um grupo de refugiados que não participou daquilo, mas vai se beneficiar dos encargos sociais, das alocações familiares. Então, para alguns é difícil. E temos aqui uma questão, às vezes que a gente não percebe, uma questão de natalidade. Às vezes, na Europa, uma família tem uma criança, tem duas, e os imigrantes, os refugiados, têm mais crianças ainda. Em cada criança, acrescenta-se mais alocação familiar. Então, isso também é um peso para o orçamento de um determinado estado. E provoca o povo nativo para poder se opor àquilo com um discurso, pelo menos mais fascista ou mais radical, para dizer, veja, aqueles estrangeiros estão retirando nossa riqueza ou estão se beneficiando daquilo que nós construímos ao longo do tempo. Já que temos nossos próprios pobres aqui, como acontece um pouco na Alemanha, já as pessoas que vieram da Alemanha oriental, sim, tiveram dificuldade para se inserir naquela sociedade. Os turcos que ajudaram na reconstrução dos anos 60. Tiveram bastante dificuldade e agora vem aquele fluxo. Como falei, agora a economia é um denominador comum para muitos países e dizendo, vamos nos aproveitar dessa mão de obra também, que vai acrescentar algo a mais na economia do país. Então, isso faz parte do jogo político também das instituições e de quem está no poder. Dependendo de um governo um pouco radical, temos o discurso, por exemplo, da família Le Pen, na França. Então, praticamente, não quer dizer a França aos franceses, a Alemanha aos alemães. Então, já é um discurso um pouco radical nesse aspecto. E a gente ainda dá audiência para indivíduos tipo Donald Trump, o próprio David Cameron, flertando claramente com áreas bastante conservadoras na Inglaterra. Luciana, falamos então dessas pessoas, né? Os Le Pen, Donald Trump, por que não? Mas aí parece que nós brasileiros, não, nós somos muito acolhedores, nós não somos racistas, nós não somos multiculturais. Os migrantes da Fundação, eles contam experiências para vocês? Olha, eu fui discriminado na padaria, não quiseram me vender. Contam, e não são poucas. Né? A gente tem o hábito de coisificar as pessoas, tratá-las apenas como um migrante, uma pessoa que veio tirar o meu trabalho, estamos desempregados, essas pessoas. Então, criam-se rótulos e as pessoas se esquecem que diante delas está um outro indivíduo, talvez com problemas às vezes maiores, né? Por que eu digo isso? A gente se esquece que por trás de uma pessoa que veio aqui procurar a vida, os haitianos falam muito em "ma chercher la vie", estou buscando, procurando a vida, né? E é isso que acontece quando uma pessoa sai de um país em guerra, num país devastado por uma questão como o terremoto, por exemplo, dentre outras, mas a gente se esquece de olhar para o outro. E aí, num discurso macro, como eu disse anteriormente, é de que o Brasil é um país acolhedor, em tese porque se um barco, um navio desses, chega em território brasileiro com tantas pessoas, 300, 500 sírios dentro, eu tenho absolutamente certeza de que o Brasil não vai fechar as portas e mandar voltar, né? Teoricamente. E então, mas a partir do momento em que as pessoas estão dentro do território, estão jogadas à própria sorte. Sim. Né? E aí são as organizações, as igrejas, as pessoas que acolhem, né? Antes de que o Estado faça qualquer coisa, né? De que a União se comprometa com isso. Então, a partir da base, a gente pressiona para que haja um movimento maior de acolhimento dessas pessoas, porque não é só abrir fronteiras. Visto humanitário, Mercosul, refúgio, acolher os apátridas, não é só isso, né? A partir do momento que as pessoas estão aqui, elas precisam comer, elas precisam de um trabalho, de uma casa, comer, acessar o sistema de saúde, estudar.
E aí vem uma responsabilidade maior, que é também, como vocês estavam dizendo, também dos vizinhos, do acolhimento, da compreensão, saber que o sírio que chegou aqui, provavelmente, e nós conhecemos tantos migrantes, dentre eles sírios também, que vieram sem os familiares. Você é de onde, Luciana? De São Paulo. Acho que falamos hoje todos migrantes aqui. E aí quando você coloca de que, ok, acolheremos, mas quando estiverem aqui ficarão à própria sorte, palavras suas. Eu fico pensando, Luciana, nos meus bisavós, que um era italiano e o outro era sírio, e chegou aqui depois de 2 meses, 3 meses de navio, sem um documento, com fome, sem escolaridade, chegando aqui e pensar que hoje, 100 anos depois, talvez disso, é a mesma coisa. Exato. O debate que fica para você na sua casa, para você na sua paróquia, na sua comunidade, é o que fazer com essas comunidades. A paróquia Sagrado Coração de Jesus está recebendo doações de produtos de natureza de higiene pessoal, roupas, alimentação. Se você puder contribuir, doe. Mais informações no telefone 3422-4430. O Horizonte Debate termina por aqui, mas ele continua muito na sua casa sobre tão importante tema. Você também é imigrante. O site da TV Horizonte, do Horizonte Debate, aparece na sua tela. Interaja conosco, mande suas opiniões, as suas impressões, os seus recados. O Horizonte Debate fica por aqui. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Todos somos esse menino Aylan. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.